Oi pessoal, eu sou a Maria da Consolação Lucinda e esse é mais um vídeo da série O Feminino Sagrado e a Literatura no meu canal, A Batalha Ciência Virtual, no YouTube. Eu estou começando hoje a segunda temporada dessa série O Feminino Sagrado e a Literatura. Queria só comentar que eu vou fazer mais uma temporada e provavelmente não farei mais, né? Outras temporadas dessa série, O Feminino Sagrado e a Literatura, e vou explorar outras questões, outros aspectos, outros pontos de vista, outros temas. E quero também dizer que na série anterior eu escolhi o que eu escolhi porque estava muito marcada pelo momento que eu vivi, né? Foram situações pessoais conectadas com uma leitura, né, de alguns livros que foram importantes naquele momento que eu estava passando, livros que me serviram, né, como referência, como espaço de deslocamento dos incômodos, do que eu estava passando, da minha necessidade de muitas vezes de interlocução com pessoas, mas como não era possível, eu me refugiava nesse universo e entrava nessa floresta que eu considero, né, a literatura, e conseguia nessas árvores me apoiar e ter possibilidade de refletir para fora daquela situação específica que eu estava passando, da caixinha, me conectar com questões mais amplas e me ver como parte, né, de uma história bem ampla, que é a história da população negra, né, diaspórica, das mulheres negras que vivem, né, na diáspora. E foi muito útil, muito interessante. Eu queria partilhar como parte também de algo maior, que é a minha iniciação num processo de alfabetização digital para além do mundo dos editores de texto e máquina fotográfica digital e coisas que tais. Então foi um arrazoado de razões que me trouxeram até aqui, e agora eu inclusive estou fazendo curso de... eu estou tentando fazer cursos para me aprimorar em relação a isso. E aí, partilhando isso com vocês, eu também quero dizer que eu vou, portanto, passar um tempo um pouco maior nas publicização dos vídeos, porque na temporada que vem eu vou estar entrevistando pessoas, entrevistando escritoras, e algumas já confirmaram, já está combinado, e algumas outras não, eu vou precisar ainda dessas confirmações, mas eu pretendo trazer novidades aqui em relação a outros temas que eu quero explorar. O vídeo de hoje está baseado, então, na decisão de fazer uma apresentação sucinta, né, da trajetória da autora, e, no caso, eu acolhi a sugestão de falar da Ayaan Hirsi Ali, é uma somali, e uma trajetória muito interessante, que eu vou aproveitar o release do próprio livro para que vocês percebam, porque é muito sucinto, muito objetivo e permite que a gente tenha uma noção um pouco melhor do que uma falação extensiva sobre o que esse livro traz. E depois eu vou escolher, então, um trecho, vou ler e fazer algumas considerações a respeito desse trecho. O release diz: autobiografia de uma mulher extraordinária que foi criada nos costumes tribais da Somália, sofreu mutilação sexual e espancamentos brutais na infância, foi muçulmana devota, fugiu de um casamento forçado, tornou-se deputada na Holanda, clamou pelos direitos das muçulmanas, criticou Maomé e está condenada à morte
pelo fundamentalismo islâmico. Um articulista do jornal Sunday Times diz sobre o livro: Infiel mostra que uma mulher decidida pode mudar muito mais do que sua própria história. A história de Ayan é uma história que, pelo release, a gente pode perceber que foi uma história densa, dramática, uma parte, né, uma fase dessa vida. Ela, quando mudou-se para Holanda, foi que, pelo que ela começou a explicitar de desacordo, pelo que ela começou a fazer, as atuações, as ações dela, um filme, as declarações foram assim fatais em relação à compreensão que se tem no universo, né, muçulmano a respeito da devoção, tanto da devoção ao profeta Maomé, como do que é o costume, do que é o comportamento esperado dos muçulmanos. E ela rompe com isso, e rompe de uma maneira absolutamente irreversível. E continua sendo condenada à morte. Atualmente ela vive nos Estados Unidos, mas a trajetória até ela sair da Holanda, na Holanda, foi uma trajetória que permitiu que ela se reconstruísse, se refizesse, e vivendo, apesar disso, né, o perigo, o drama de ser considerada uma apóstata, uma infiel, né, uma blasfema, e não abrir mão disso. Ela esteve uma vez pelo menos, ela esteve no Brasil, foi entrevistada, acho que foi no Roda Viva, se eu não me engano, agora eu já não me lembro, mas esse livro está publicado há muitos anos aqui no Brasil, eu já digo aqui, é de 2006, né? A obra de 2006, e ela foi, aqui a minha edição é de 2007, portanto já tem mais de uma década. Bom, indo ao texto que eu selecionei, depois eu explico por que eu selecionei. É um momento dramático e que eu considero emblemático do que ela passou, e mostra um pouco da Ayan por dentro. No início, Raveia deu a impressão de estar bem no Quênia. Conversávamos pelo telefone mais ou menos de 10 em 10 dias e ela parecia feliz. Falava até em arranjar emprego, mas em outubro voltou a adoecer. Passou a dizer coisas incoerentes, mesclando a conversa com desvarios religiosos. Andava ouvindo vozes. Eu lhe propus voltar a Leiden, mas ela respondeu que tinha medo da Holanda. No telefonema seguinte, disse que queria retornar, mas perdera o passaporte. Pediu-me que desse um jeito de tirá-la de lá, sem documento mesmo. Contou que mamãe às vezes a amarrava, que Mahad batia nela, e se lamentou. Estou perdendo tempo, envelhecendo, minha vida é uma confusão e estou grávida. Depois disso, Raveia nunca mais atendeu o telefone. Eu só conversava com mamãe, que me contou que ela estava se tornando mais violenta. Mamãe sabia da gravidez. Quando toquei no assunto, limitou-se a dizer: Alá quis assim, com amargura e resignação. Enviei dinheiro. No início de dezembro, voltei a telefonar e mamãe contou que Raveia estava muito mal. Disse: se você quiser ver sua irmã viva, venha já. Eu estava em época de provas em Leiden e não a levei a sério. Pensei em ir a Nairobi no fim do ano, mas estava atrasadíssima nos estudos devido aos meses que passara cuidando de Raveia. Acabei decidindo aproveitar os feriados para escrever vários trabalhos. Poucos dias depois do ano novo, em 8 de janeiro de 1998, meu pai telefonou para me dar a pior notícia que recebi na vida.
Alá levou Raveia para o seu destino derradeiro. Ela tinha ficado doente durante uma semana e então morrera. Eu não conseguia acreditar. Foi como se tivessem sugado todo o ar da sala. Comecei a chorar e papai disse: Não, Ayan, não devemos chorar por Raveia. De Ala viemos e a Ala retornaremos. Ela está com Deus. Nós ainda precisamos continuar lutando pela vida fora para obter o que ela já obteve. Está descansando em paz. Continuei chorando. Tomei o primeiro avião. A caminho do aeroporto, pus o casaco preto e o turbante, a mesma roupa com que tinha chegado à Europa. Minha irmã foi sepultada cerca de 1 hora antes que eu desembarcasse em Nairobi. Não tinha tempo de ver seu corpo, não tive tempo de me despedir. Os muçulmanos enterram os mortos em 24 horas. Por vezes, abre uma exceção para o pai ou o marido. Mas meu pai não foi ao enterro, estava na Somália. E ninguém pensou em abrir exceção por minha causa. De modo que, quando cheguei, Raveia já estava no túmulo. Limitei-me a ficar no quartinho miserável em que a minha mãe agora morava, em uma rua suja de Eastleigh, e a ouvir como tinha sido conviver com minha irmã nos últimos 6 meses. Olhei para as grades da janela amassadas, desde que Raveia tinha se atirado nelas, e para a vidraça que ela havia quebrado e não fora reparada. Mamãe e Raveia moravam naquele lugar horrível. Lá dormia, cozinhavam e lavavam roupa. Era o quarto mais deprimente que se pode imaginar. Décadas de braseiro aceso enegreciam as paredes descascadas. Mamãe me contou como foi a morte de minha irmã. Os surtos psicóticos pioraram muito. Às vezes era preciso chamar vários homens para amarrá-la. Mamãe não podia nem se aproximar dela. Um médico chegava para lhe dar injeção e ela se acalmava. Uma noite houve um temporal. Raveia estava à janela, observando o dilúvio. Súbito disse que tinha visto Alá no relâmpago e correu para a porta. Saiu à rua descalça na escuridão, chapinhando nas poças de água, e quando mamãe pediu socorro, 2 somalis foram no seu encalço. Levaram-na de volta, seus joelhos e seu sexo sangravam. Ela morreu 1 semana depois do aborto. Imagino que tenha sido uma infecção. Não sei se chegou a ser atendida. Fiquei muda, horrorizada, mas também com medo da minha mãe. Ocorreu-me que ela era capaz de tentar me tomar o passaporte e me obrigar a ficar em Nairobi. Naquela noite, dormi no colchão de Raveia com o documento atado à cintura. Quando minha irmã morreu, rezei. Eu me vesti e me curvei para orar como mamãe queria, em nome da paz doméstica. Mas as minhas orações eram vazias de conteúdo. O mais importante, estando a sós, roguei a Alá que desse paz para Raveia, pois ela já tinha vivido um inferno na terra. Pensar que minha irmã deixara de sofrer, que estava descansando, foi surpreendentemente reconfortante. Bom, Karine, esse pedaço, né, esse acontecimento se deu em Nairobi. Nairobi, que você, né, que fez aflorar em você a memória sobre esse livro e sobre a minha ida ao Quênia. Eu vou em outro momento falar da minha ida ao Quênia, tá, pessoal? Não é que eu não tenha muita vontade, não, eu tenho vontade, mas eu quero ficar com essa leitura, com esse pedaço da leitura, porque é muito, muito significativo. A Ayan, ela era de Mogadíscio moraram um tempo na Arábia Saudita, da Arábia Saudita na Etiópia e da Etiópia para o Quênia. O Quênia recebe, né, muitos refugiados, que inclusive razão de algumas tensões, de alguns conflitos e inclusive de situações complexas como atentados que já ocorreram no Quênia, pelo menos até onde eu sei, né, atribuído aos chamados terroristas, né, somalis. Um dos grupos, se eu não me engano, é o Shabab.
E nas ruas de Nairobi, num determinado trecho, você pode ver, porque um dos preconceitos da mãe da Rayan contra os quenianos era a diferença física, e efetivamente os somalis são muito, fisicamente assim, são facilmente identificáveis, claro que também pelas vestes, né, muçulmanas, mas porque fisicamente eles têm características mais próximas, por exemplo, dos etíopes. E a irmã, Ravea, a irmã, que era uma figura extremamente rebelde e passou, né, a infância, a adolescência como uma rebelde e contrária à dureza, à severidade, ao autoritarismo da mãe e o lugar que o irmão ocupou na família, na ausência do pai, porque o pai era um político que estava o tempo todo na oposição ao governo Siad Barre na Somália, que foi uma ditadura, né, e que consumiu, assim como a família de Jaba Chego teve problemas com essa ditadura e foram para a Itália, a de Ayan foi né, depois de vários países, ficou um tempo no Quênia. E a irmã terminou em função do choque cultural que ela viveu quando foi viver na Holanda, depois de ter passado por muitas, né, situações dramáticas também. Ela acabou se tornando psicótica, teve problemas sérios, isso sou eu que estou dizendo, interpretando, né, em consequências, e a Ayan também fala isso, em consequência dos abortos que ela teve, e ela acabou radicalizando em função muito mais da dificuldade de lidar com esse novo contexto, o que ela não fizera, ao contrário da irmã, que foi religiosa, ela passou a ser religiosa em função desse novo contexto que ela está vivendo fora, né, do grupo familiar, que era um clã, né? A descrição disso é muito interessante, de como a família se protegia ali no Quênia. Havia todo um arranjo para proteger, apesar das dificuldades financeiras, apesar da dificuldade emocional da mãe da Ayan de lidar com o fato de estar morando num país que ela não suporta. Ela considera, tem preconceitos assim, muito fortes, muito violentos contra os quenianos. E a Ayan, apesar disso tudo, e pela força dela, que na infância e na juventude era, na verdade, uma coisa, perto dos irmãos, ela era mais cordata, ela era a que sofria, né, os desabafos da mãe, a mãe espancava, por isso o medo dela de ter o passaporte tirado pela mãe. Ela conseguiu fugir, foi para a Alemanha, da Alemanha foi para a Holanda. Na Holanda ela encontrou um novo caminho, ela se tornou tradutora, depois ela foi estudar ciências políticas, ela se tornou parlamentar. Ela, com 5 anos morando na Holanda, ela se tornou cidadã holandesa, o que ela brinca dizendo que para os holandeses do círculo dela era uma coisa meio estranha ela estar satisfeita de ser feliz, de ser holandesa, porque o nacionalismo era uma coisa que remetia a uma memória muito negativa para os holandeses, mas para ela significava a possibilidade de permanecer na Europa, seguindo a jornada, a trilha que ela tinha decidido a partir do momento em que ela fugiu do casamento. E daí, quando esse articulista do Sunday fala uma mulher decidida pode mudar mais que a sua própria história, ela tem buscado mudar a história de outras mulheres, assim como outras mulheres muçulmanas que se levantaram contra a violência a elas impingida, e de formas muito diferentes, né? No caso dela foi através da política, foi através de perceber
a realidade dos refugiados, dos imigrantes na Holanda, começar com o processo de tradução, seja na delegacia, seja nos hospitais, e depois ela se integrar à cultura holandesa e se tornar uma política e defender as mulheres, especialmente as mulheres. Então era essa a mensagem, eu preciso ficar por aqui, de que uma mulher decidida pode mudar a vida de muitas outras mulheres. E que sejamos, né, um pouco essas mulheres, uma dessas mulheres. É um convite para cada uma aqui assistir. Um beijo, até o próximo.